Amém. Que seja louvado o nome do nosso grande Deus. Espero que você tenha apreciado e participado junto com o Ministério de Louvor dessa surpresa muito agradável. E logo mais, em breve, cremos nisso e temos uma grande esperança nisso, de que já já nós estaremos, não apenas o Ministério de Louvor, como foi ontem, mas toda a igreja reunida novamente, presencialmente, adorando e louvando o nome do Senhor. Eu quero ler apenas um versículo para os irmãos, que está no livro de Êxodo, no capítulo 33, verso 18. Eu vou ler apenas este verso e depois eu vou fazer alguns comentários a respeito do contexto em que este verso está inserido, para dar clareza para você a respeito do que queremos dizer e dos desafios que esta palavra envolve. E eu leio apenas então o verso 18 do capítulo 33 de Êxodo, que diz assim, palavra de Moisés: disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Meus irmãos, depois de ter experimentado a presença, a graça e misericórdia de Deus em diversas ocasiões, Moisés surpreendeu com um pedido inusitado, um pedido a Deus, talvez estranho, mas um pedido completamente novo e bem diferente de qualquer outro pedido que já tenhamos ouvido alguém fazer para Deus. Mostra-me a tua glória. Que pedido interessante. Mostra-me a tua glória. Mas vejam bem, Deus se revelou maravilhosamente a Moisés na sarça ardente, e se você lê todo o livro de Êxodo, você vai verificar estas experiências. Moisés teve um encontro maravilhoso, uma manifestação da glória de Deus, lá naquela experiência com a sarça que queimava, mas que não se consumia. Da mesma forma, Moisés experimentou e viu com seus próprios olhos os sinais de Deus lá no Egito, enquanto estava no processo de libertação do seu povo. Também no Êxodo, quando o povo saiu do Egito, nesta trajetória inicial de caminhada, a travessia do Mar Vermelho como um grande milagre de Deus, Moisés experimentou as provisões milagrosas de Deus no deserto, naqueles encontros especiais que ele teve com Deus no Monte Sinai. Todas estas são experiências da manifestação de Deus, da glória de Deus aparecendo, se manifestando no meio do povo e especificamente também a Moisés. O que mais Moisés poderia querer? O que mais ele poderia pedir para Deus? E ele responde nestas palavras: eu quero mais da glória de Deus. Eu quero mais da presença de Deus. E ele diz para Deus em sua oração: mostra-me a tua glória. E nós, nesta manhã, meus amados irmãos e irmãs, devemos nos juntar a Moisés hoje, neste desejo incontido de obter mais da glória de Deus, mais da presença de Deus. Antes de fazermos comentários específicos a esta fala, a este pedido de Moisés, eu quero compartilhar com os irmãos uma breve retrospectiva deste episódio, desta história do Êxodo, para que você veja em que contexto está inserido este pedido, esta oração de Moisés. Quando nós chegamos aqui no capítulo 33 de Êxodo, texto que nós acabamos de ler parte dele, o que temos aqui é um povo totalmente perdido,
povo de Israel estava completamente fora de si, totalmente desviado dos propósitos que Deus havia estabelecido em aliança com eles. E nós sabemos que Moisés tinha subido para ouvir de Deus e receber os mandamentos, e enquanto isso, com a demora de Moisés em descer do monte Sinai, o povo decidiu fazer um bezerro de ouro e passaram a adorar este bezerro, dizendo: olha, aqui está o Deus que tirou vocês lá do Egito. Então houve uma quebra na comunhão do povo com o seu Deus. E então, no capítulo 33, no verso 3, Deus disse para Moisés para que ele então seguisse viagem com o povo. Uma orientação de Deus: continue seguindo sua viagem, né? Pode continuar a caminhada, mas tem um detalhe que Deus acrescenta neste envio do povo com Moisés. Ele diz que não vai acompanhar mais este povo. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés e para o povo: vocês estão agora por conta própria, já que vocês me abandonaram, já que vocês não querem saber mais de mim, já que vocês levantaram um outro Deus no meio de vocês, sigam por conta própria e sigam com os deuses que vocês escolherem. Diz assim lá o verso 3, apenas para nós entendermos e contextualizarmos. Eu leio o verso 3 para você: mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Esta é a palavra de Deus para Moisés. Podem seguir viagem, mas tenham certeza que vocês não vão me ver mais, não vou estar com vocês, não vou atrapalhar a caminhada de vocês, sigam por conta própria. O texto do capítulo 33 também nos revela que Moisés tinha uma tenda fora do acampamento, que é chamada a tenda do encontro, porque era ali o lugar onde Moisés costumava se encontrar com Deus e servir ali como um mediador entre Deus e o povo. Ali ele falava com Deus e Deus o orientava sobre vários aspectos. E então, a partir do capítulo 33, verso 12, que foi exatamente o texto em que está inserida esta oração inicial de Moisés que mencionamos, a partir do verso 12 nós temos um conjunto de orações de Moisés. Ele faz ali 3 orações específicas, cujo objetivo destas orações era prevenir um desastre maior que estava vindo sobre Israel. O futuro de Israel estava por um fio e dependia de Moisés, e podemos dizer que dependia desta conversa, deste bate-papo e destas orações de Moisés para Deus. Uma conversa de Deus com Moisés e de Moisés com Deus. E eu gostaria de observar essas 3 orações e no final, a terceira delas, nós chegaremos a esta expressão, a este pedido inusitado de Moisés. A primeira oração que você vai observar neste texto, a partir do verso 12, está exatamente aí no verso 12, que é uma oração de Moisés, onde ele diz: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Vejam bem que nesta primeira oração de Moisés, ele usou o próprio conceito que Deus fez dele próprio, de Moisés, o conceito e a ideia que Deus tem, como Deus pensa a respeito de Moisés, porque ele disse: eu te conheço pelo nome, e você achou graça à minha vista. Então é como se ele dissesse para Deus: já que o Senhor está dizendo que eu encontrei graça aos teus olhos, e que o Senhor me conhece pelo nome, aí então faz o seu pedido. Se eu tenho agradado, mostra-me o caminho,
para que eu possa conhecê-lo, a fim de encontrar este favor aos teus olhos. Eu preciso que o Senhor me indique o caminho, qual será a nossa meta, para onde nós vamos, já que eu estou diante dos teus olhos e te agrado, meu Senhor. E lá no verso 14, Deus respondeu para Moisés. E a resposta de Deus para Moisés vai certamente alegrar o seu coração, porque Deus diz para ele assim no verso 14: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Que presente Moisés recebeu de Deus nesta resposta, que certamente alegrou o seu coração, depois de ter ouvido Deus dizer que não seguiria mais com o seu povo, um povo obstinado, um povo pecador, um povo que estava rompendo a aliança. Deus disse: eu não vou mais com vocês, porque se eu caminhar no meio de vocês, eu vou consumi-los por causa do pecado. E agora, na oração de Moisés, Deus olha novamente para Moisés e diz: eu não vou abandonar você, Moisés. E mesmo no meio desta caminhada difícil que você vai fazer, eu vou lhe dar descanso. Mas parece-nos que na oração, Moisés ainda não estava satisfeito com esta resposta de Deus, e ele avança um pouquinho mais, porque ele não queria que Deus olhasse apenas para ele. Ele não queria que Deus apenas o protegesse e caminhasse apenas com ele, mas ele era líder de uma nação, ele era líder de um povo. E aí então ele faz a segunda oração, e observe nesta segunda oração que ele indica, ele menciona, ele chama a atenção de Deus para o povo que está diante dele e que Moisés tem a responsabilidade de guiar e de conduzir à terra. Nos versos 15 e 16, Moisés declarou assim: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Vejam bem o que Moisés está dizendo para Deus nesta sua segunda oração. Senhor, se eu não contar com a tua presença nesta caminhada que vai ser certamente difícil, por favor, não me deixe ir, não nos envie. Como vão saber que nós somos o teu povo se nós passarmos diante de outros povos, se nós chegarmos em outras terras e ao chegarmos lá, o Senhor não estiver conosco lá? O que dirão os outros povos? O que identifica a nossa caminhada e o que diferencia a nossa caminhada é a tua presença no nosso meio. Ele repete várias vezes: eu e o teu povo, eu e o teu povo. Meus irmãos, esta deve ser também uma preocupação nossa. Quando nós estivermos na nossa caminhada, quando estamos em uma trajetória de vida, o nosso pedido, a nossa oração deve ser como esta de Moisés: Senhor, vai comigo, caminha comigo, se for para ir só, não me deixe ir, Senhor, eu preciso da tua companhia comigo. E às vezes, na pressa que temos de seguir na vida, de fazer a nossa caminhada apressadamente, assumimos o controle da situação e aí os resultados nunca saem como esperávamos, nos frustramos, vivemos problemas mais difíceis por causa das escolhas e dos caminhos que escolhemos, e aí então dizemos lá no nosso íntimo: o Senhor certamente não estava nisso, e eu preciso de Deus na minha caminhada. Moisés orou dizendo assim: se você não for conosco, nós não iremos. Não permita que subamos, que saiamos deste lugar, se o Senhor não estiver conosco. E esta
era a atitude mais correta de Moisés na sua oração. Porque certamente ele estava pensando da seguinte forma: se Deus nos tirou do Egito, nós vamos precisar dele para andar no deserto. Se Deus nos tirou do Egito, precisaremos dele para andar no deserto. Se Deus libertou a sua vida, você vai precisar dele para caminhar neste seu deserto, nos desertos da vida que enfrentamos. E então, meus irmãos, nós chegamos à terceira breve e curta oração de Moisés. É uma oração que traz um desejo sincero, de uma profunda comunhão com Deus. Diz ele: Senhor, Deus, mostre-me a tua glória. Isso está lá no verso 18 do capítulo 33, que lemos no início desta mensagem. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Esta deve ser a nossa oração, uma oração ousada de alguém que tem sede de Deus, que quer estar mais e mais perto de Deus, cada vez mais perto, receber mais de Deus. Senhor, mostra-me a tua glória, quero ver a tua presença, quero sentir mais e mais intensamente a tua presença na minha vida, no meu coração. A nossa alma pode ter sede de muitas coisas, mas está perdida sem a presença de Deus. Mostra-me a tua glória, Senhor. Eu posso viver sem muitas coisas nesta vida, mas não posso viver sem a presença de Deus em mim. Por isso, Moisés deixou de pensar na terra prometida, esqueceu de toda a caminhada, não mais a alegria e a beleza da terra e da descrição da terra prometida. Se o Senhor não for conosco, não tem sentido continuarmos nesta caminhada, ainda que eu possa pensar ou imaginar numa terra frutífera lá na frente, mas eu preciso, Senhor, que tu vais comigo. Que o Senhor esteja presente comigo nesta caminhada. E a resposta de Deus, qual foi? A resposta de Deus a esta breve oração que Moisés fez foi sim. Sim, Moisés. Eu vou mostrar-lhe a minha glória. Mas com uns detalhes, com umas observações. Deus disse lá, nos versos 19 e 20 do capítulo 33, eu vou mostrar-lhe a minha glória, mas não toda ela. Porque ninguém pode ver a face de Deus e viver. Ou seja, se Deus se apresentar visivelmente a um humano, a um ser humano, ele será completamente exterminado, porque a glória do Senhor é algo tremendamente superior, muito alto, muito maior do que nós possamos imaginar. E como diz as Escrituras, ninguém jamais viu a Deus. E Deus, preservando Moisés, ele diz: Moisés, eu vou me apresentar para você, eu vou responder este seu pedido, mas com algumas restrições para preservar você. Você verá a bondade de Deus, você me verá, não verá a minha face, talvez me veja um pouco pelas costas, mas o que eu vou apresentar para você é algo inédito, que jamais alguém tenha visto. Então, diz lá no texto de Êxodo, no capítulo 33, que Deus escondeu Moisés na fenda de uma rocha, para que então, quando a glória de Deus passasse por ele, ele visse apenas as costas, ele visse Deus
pelas costas. Isso é claro que era um sentido figurado, porque Deus é espírito, ele não tem costas, não tem face, mas é no sentido de que você vai ver alguma coisa, Moisés, de mim. Você vai ver uma parte de mim, da minha glória. Há um encorajamento para nós nessa história, meus irmãos. Em um momento de crise, de dificuldade, de expectativa, Moisés ousou fazer uma oração magnífica ao Senhor. Ele pediu mais do que qualquer homem havia pedido e recebeu mais do que qualquer homem jamais havia recebido. Uau, não? Que pedido impressionante. Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver a tua presença comigo. E eu perguntaria para você nesta manhã, o que você realmente quer de Deus? O que é que no fundo da alma nós queremos mais do que tudo? Quando olhamos para esta passagem, nós vemos qual deve ser o nosso desejo mais profundo. E quando for colocada diante de nós esta pergunta, quem sabe Deus esteja fazendo neste momento, nesta manhã, o que é que você espera de mim? O que é que você deseja de mim? O que é que você deseja pedir para mim? Quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, ele está dizendo, Senhor, mostra-me a ti mesmo. Mostra-me mais da tua presença, da tua companhia na minha vida. Certifica-me cada vez mais de que o Senhor é real, de que o Senhor está comigo em todos os momentos, na minha caminhada, ainda aqui no deserto. É uma pena que, infelizmente, as pessoas desejam muitas coisas de Deus, mas poucas pessoas desejam o próprio Deus. Eles vão pedir por dinheiro, vão pedir por bens. As pessoas pedem fama para Deus, mas eles não pedem a presença de Deus, o próprio Deus, a glória de Deus. Eles vão pedir por poder, eles vão pedir saúde a Deus, são pedidos até legítimos. Eles vão pedir por sucesso, mas eles não dirão, Senhor, eu não me importo com os tesouros deste mundo, eu só quero você, eu só quero a tua presença. Infelizmente ainda, meus irmãos, muitas pessoas talvez digam assim, olha, eu quero todas as coisas que Deus possa acrescentar, tudo que Ele possa dar na minha vida. E aí eu abro um espacinho aqui para Jesus. Eu recebo Jesus como parte deste pacote de presentes que eu quero de Deus. Mas Jesus entra apenas como um anexo nos pedidos, nos meus desejos. E aliás, se Deus não dá primeiro aquilo que eu peço como desejos materiais que estão no meu coração, de repente é possível que eu até mesmo me esqueça de Jesus. Nós não temos certeza do que Moisés realmente viu. Como é que ele poderia descrever ou escrever sobre o infinito, sobre a presença gloriosa de Deus que ele viu escondido na fenda da rocha? Quando uma linguagem que temos é finita, é pobre, é pequena para descrever a visão que temos da glória de Deus. E aqui no texto, Moisés está dando o seu melhor para explicar aquilo que ele viu. E ele diz, eu vi as costas de Deus, eu vi Deus pelas costas, eu não vi o seu rosto, não vi a sua face, mas eu vi Deus, eu vi a glória de Deus, não vi a essência de Deus na totalidade, mas o Senhor me deu um vislumbre da sua presença.
Meus irmãos, como seria bom, como seria maravilhoso se todos nós pudéssemos testemunhar, como Moisés testemunhou e escreveu para a posteridade: eu vi a glória de Deus, Deus se manifestou em minha vida, Deus estava presente e Ele falou comigo. E nós podemos hoje ver a glória de Deus, talvez mais clara e melhor do que Moisés viu escondido ali na fenda da rocha. E nós a vemos olhando para Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Alguém dos discípulos de Jesus disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Dá-nos um vislumbre da presença de Deus no nosso meio. E o que Jesus respondeu? Olha para mim. Eu sou a imagem do Pai. Olhe para mim. E quando olhar para mim, você estará vendo Deus Pai. Olhando para Jesus, nós vemos a manifestação da glória de Deus. Vemos o Salvador que sabe que nós erramos, que nós falhamos nesta vida, mas ainda assim nos ama e deseja manifestar a sua glória, a sua presença, o seu amor em nosso meio. E que Ele continue, e que nós continuemos orando, sempre esta oração ousada de Moisés: Senhor meu Deus, mostra-me a tua glória. Senhor meu Deus, mostra-me a tua glória. Amém. Que Deus abençoe a você e a toda a sua casa.